18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6h02 em Manaus, juntos em 100,7. Mais uma edição do 18 horas no ar. Alô, Karime Leão. Alô, Carlão, Tudo boa bem? noite. Olá. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui com a gente em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Valeu. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. E é claro, hein, sempre contando com a sua elegante participação. Sempre. Participe conosco aqui na novidade, querido ouvinte. Ó, na novidade, Karine, eu sempre tô lembrando. É a da novidade. nova, maravilhoso. O dial é o mesmo, 100,7. Tá em casa, né, Carlão? Participe conosco, 994887592 é o WhatsApp para você participar do programa 18 horas. A Valeu. gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Boa. Tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E não esquece, né, Carlão? Sim. Segue a gente nas redes sociais, no arroba 18 horas News. Ah, é. 18 horas. E a gente vai direto para o trânsito nesta sexta-feira que não deve estar fácil não, meu Karine. Sexta-feira é sempre tumultuada, né, Carlão? Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite pra você, Karime, Carlão. Boa noite aos ouvintes ligados aqui na 100.7. Trânsito carregado e com lentidão em vários trechos da Avenida Humberto Calderaro, aqui pelo Adrianópolis. Retenção desde as proximidades do DB da Paraíba até o acesso à Avenida Maneca Marques. Então tem que ter paciência aí no volante. Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. Agora 6h04, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje, Ministério Público Federal pede bloqueio de recursos financeiros do estado do Amazonas por descumprir prazos para criar mecanismos de combate à tortura. Ambientalistas denunciam o decreto do governador Wilson Lima que favorece a grilagem. Pesquisa da Serasa revela que apenas 3 em cada 10 filhos pretendem presentear seus pais. Olha aí. Pesquisa revela que 3 em cada 4 brasileiros dizem apoiar ou Lula ou Bolsonaro. 6h05, você no melhor mix do Brasil, 18 horas no ar. Vamos aos destaques do dia, os destaques desta sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025. Até às 7, nós estamos juntos em mais uma edição do programa 18 horas e tudo isso para você aqui. O melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, o Ministério Público Federal pede para a Justiça Federal que o estado do Amazonas pague multa de R$100 mil e tenha seus recursos financeiros bloqueados. O motivo? Por descumprir o prazo de 120 dias estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal para a criação do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura aqui no estado, Karine. Pesado, viu, Carlão? Denúncia grave, tá? O prazo começou no dia 1º de fevereiro e terminou agora, no dia 30 de junho. A medida veio por causa de graves denúncias de maus tratos e torturas no sistema penitenciário do Amazonas, como o do caso da mulher indígena da etnia Cocama, que denunciou abuso sexual e outras centenas de violações na delegacia de Santo Antônio do Içá. Olha, essa solicitação aí, ela faz parte do acompanhamento das ações para implementar o Sistema Estadual de Prevenção à Tortura, que é previsto em lei, Karime. Exato, Carlão. O repórter Kennedson Paz está acompanhando mais detalhes a respeito desse assunto e conversa ao vivo com a gente agora aqui no 18 horas. Boa noite, Kennedson. Essa medida vem justamente depois de muitas denúncias, sérias denúncias de irregularidades em vários anos. Isso aí desde 2017, é isso, Kennedson? Boa noite. Muito boa noite, Karime, Carlão, a todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Mix. De fato, o descaso com os direitos humanos no sistema prisional daqui do nosso estado não é de hoje. Agora o estado, como vocês já mencionaram, vai ter que pagar caro por isso, porque o Ministério Público Federal ele decidiu exatamente acionar a justiça para pedir o bloqueio dos recursos financeiros do governo do estado do Amazonas e também uma multa de R$100 mil, como o Carlão mencionou ainda há pouco, por exatamente descumprir essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que era para estabelecer uma comissão para criar ali o mecanismo estadual
de prevenção de combate à tortura, e o período para fazer isso era de 120 dias e encerrava agora o prazo no final desse mês de julho, e esse período ele foi ignorado, e aí com isso foi que o Ministério Público Federal acionou a Justiça para decidir esse bloqueio. O pedido do bloqueio ele foi feito pelo Ministério Público Federal, como já mencionei, é mais um capítulo da história antiga aqui do nosso estado, repetida várias vezes, também com muita violência. Desde 2017 para cá, a gente tem muitos casos de tortura registrados, como maus tratos, morte no sistema prisional do Amazonas, viraram ali bastante recorrente de ações do Ministério Público. A gente lembra, inclusive, daquela rebelião que aconteceu no Copage lá no ano de 2017, com 56 detentos mortos, há mortes em massa também lá em 2019. Os relatos, gente, que a gente recebeu também muito de tortura durante a operação no Rio Abacaxis, que foi no ano de 2020. As inspeções de 2022, que encontraram ali detentos em condições desumanas, incluindo celas superlotadas e também ausências de acesso ao direito básico. Além disso, também teve o caso recente da indígena Cocama, que denunciou ter sofrido abuso sexual enquanto estava dentro da unidade penitenciária, ela não recebeu nenhum tipo de assistência médica ou psicológica. Também chegou a dizer que foi estuprada enquanto estava com o filho recém-nascido. Então, essa situação ela está bastante precária, porque a gente tem visto repetidos casos acontecer aqui no nosso estado. O STF ele disse que esse mecanismo ele serviria para justamente evitar esse tipo de violências como essa que continua acontecendo aqui no nosso estado, mas com essa decisão judicial, o governo do Amazonas ele não implementou nada de concreto. Já teve inclusive reuniões, mas nada saiu dessas reuniões. O Ministério Público, além de pedir uma multa no valor de R$100 mil pelo descumprimento, também quer que ela se torne mensal, com valor de R$77 mil todo mês, enquanto o mecanismo ele não foi instaurado, não foi instituído pelo governo do estado do Amazonas. Nos últimos meses teve várias reuniões, como já mencionei, foram realizadas ali com representantes do governo federal, Ministério Público, entidades dos direitos humanos, mas nenhuma delas resultou em ações práticas. Segundo o MPF, a falta de compromisso do estado com a implementação efetiva desse mecanismo, ela contribui diretamente para a manutenção do quadro de violações, ou seja, violações dos direitos humanos desses presos, como foi a indígena da etnia Cocama, que acabou sofrendo toda aquela violência dentro da penitenciária, dentro de uma delegacia. Na realidade, o caso dela é ainda mais precário, porque nem penitenciária tinha lá no município de Santo Antônio do Içá. Essa situação escancara o problema que é muito maior. O sistema penitenciário daqui do estado do Amazonas está à margem da lei, ignorando completamente as decisões do Supremo Tribunal Federal, e também ignorando os princípios básicos da dignidade humana dentro dessas unidades policiais. O STF já falou, o MPF já cobrou, e agora a própria Justiça Federal pode poder fazer com que o governo pare de ignorar esse assunto e para que ele resolva o mais rápido possível. Em relação a esse tema, a gente conversou com o Amadeu Soares, ele que é especialista em segurança pública, e ele relatou pra gente que não é surpresa de ter essa decisão, porque o governo vem ignorando muitas coisas nos últimos anos, segundo o especialista. Vamos ouvi-lo. E nenhuma surpresa que o governo do estado não tenha conseguido cumprir o prazo do Supremo Tribunal Federal para apresentar medidas preventivas de combate à tortura nos presídios. Como também nenhuma surpresa que em 8 anos eles não conseguiram dotar o Corpo de Bombeiros de efetivo e de condições técnicas e estruturais para o enfrentamento de crises como foi a do último incêndio, que ocorreu essa semana. É um governo que caminha para o fim e que vai deixar um legado de incompetência absoluta. 18 horas. Palavras do especialista em segurança pública Amadeu Soares em relação a esse posicionamento do governo do estado, e agora com essa multa de R$100 mil e mais a possibilidade de multas mensais enquanto não for instituído pelo governo do estado do Amazonas. Agora é uma situação precária que... É absurda, porque o governo do estado não obedece nem à lei.
Aí fica difícil. Agora só sob ameaça de multa. Aliás, já vai pagar 100 mil reais de multa. Exatamente, já vai pagar por ter descumprido esse prazo de 120 dias. Todos os prazos. Muito obrigada pelas informações, Kennedson Paz. Legal, Ken. Agora 6h12, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, 18 pessoas foram presas nessa sexta-feira, suspeitas de integrar uma organização criminosa que recrutava pessoas conhecidas como mulas no Piauí para ingerir e transportar cocaína ao exterior. Segundo a Polícia Federal, o transporte da droga era feito sobretudo para países da Europa. Foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em várias cidades. Aqui no Amazonas, em Manaus e Quari, no Maranhão, nas cidades de Timon e Vitória do Mearim, além das cidades de Teresina, no Piauí, São Paulo, em São Paulo e Camocim, no Ceará. Olha, segundo as investigações, foram identificados 2 grandes núcleos, um de recrutadores e um de mulas. O que ficou evidenciado é que algumas pessoas iniciam como mulas e posteriormente acabam se tornando recrutadores. 6h12 em Manaus. 18 horas. Olha só, e o Dia dos Pais é nesse domingão e pesquisa da Serasa revela que apenas 32% dos filhos pretendem comprar presentes para o Dia dos Pais. Quando é no Dia das Mães é 100%, né, É claro, porque mãe é que fica, mãe né? É mãe, desculpa, né? Mãe é completamente diferente. Vamos lá, né? Ou seja, vamos lá, somente 3 em cada 10 filhos pretendem presentear os seus pais. A diferença é grande mesmo. Só vou lembrar um fato ruim aqui para o estado do Amazonas, que é o estado em que tem o maior número de registros de nascimento com pais com nome desconhecido. Sim. Então tá aí, né? Acho que é mais ou menos por aí. Por isso essa diferença absurda entre o número de quem presenteia a mãe que de quem presenteia pai. Mas, no entanto, é importante que se diga que eles são, sim, quando são queridos, são muitíssimo queridos, são presentes, não é? E é claro que essa data também tem muitos outros que vão ganhar pais, aí, padrastos, avós, né, Carlão? Sim, Karime, a pesquisa também ela revelou que 12% pretendem homenagear outros pais da família, como os avós que você falou, padrastros e também sogros. Entre os parentes favoritos estão, entre os presentes, no caso, favoritos estão roupas e também calçados, Karime. Sempre, ó, e o kit de churrasco que o Kennedson pediu aqui não está entre os presentes favoritos. Acho que não vai rolar, hein, Kennedson? Será? Samuca, anota aí, Samuca. Manda uma gravata pro seu pai. Vamos lá, o repórter André Meirelles, ele traz pra gente mais detalhes a respeito dessa pesquisa realista da Serasa, né? Boa noite, André. Então, mas os filhos pretendem gastar aí uma boa quantia, tá? De 110 a 300 reais pro presente do Dia dos Pais, é isso? Boa noite. Oi, Karime, Carlão, boa noite para vocês, aos ouvintes. Olha, o ticket médio para os presentes deste Dia dos Pais promete ser bom. 44% dos entrevistados dizem que vão gastar entre 101 e 300 reais. E outros 25% vão investir mais de 300 reais em lembranças para a data. E não é só para o pai, não. 12% pretendem homenagear outros pais da família, como os avós, padrastos e até os sogros. Os itens mais cobiçados são roupas, calçados, com 40% de preferência. Mas nem tudo é festa. No Brasil, pesquisas mostram que a intenção de compra este ano é mais baixa que do ano passado e também menor do que no Dia das Mães. Em Belo Horizonte, por exemplo, só 46,49% dos filhos devem presentear. Isso representa uma queda de mais de 12% em relação ao ano passado. Em Manaus, por outro lado, clima é outro. 97% dos consumidores entrevistados pela FEComércio afirmam que vão presentear neste Dia dos Pais. É o que diz o presidente da FEComércio do Amazonas, Aderson Frota. 97% declararam que querem dar o presente, exatamente. Normalmente vestuário, calçado, cosméticos, e aí é que entram outros, sim, jantar, almoço. E, na realidade, em relação ao valor, 73% vão dar presente no valor médio de R$250. O formato de pagamento é preferencialmente o Pix, depois o cartão de crédito, depois o carnê de mensalidade. Então,
permanece esse mesmo tipo, esse mesmo modelo na preferência de quem vai dar o presente no Dia dos Pais. E tem mais, hein? O levantamento mostra que 51% dos manauaras que foram entrevistados estão comprando presente esta semana. 23% deles só amanhã, na véspera, e 10% vão correr para os presentes somente no domingo, Dia dos Pais. Olha, só 16% gostam de se antecipar e comprar até 2 semanas antes de antecedência, como no meu caso. E vocês? Você comprou com antecedência. Parabéns, André Meirelles. Mas a maioria vai ser no dia, gente, no próprio domingo. Eita, complicado isso, hein? Legal, 6h17, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, inclusive você já deve ter ouvido que o ano de 2026, o ano que vem, promete ter muitos feriados. Aqui no Amazonas, por exemplo, a previsão é de até 13 feriadões, inclusive com datas caindo em sextas, segundas e terças-feiras, Karime. Pois é, Carlão, para muita gente a oportunidade de viajar, descansar ou curtir aí um tempo maior com a família. Mas e para a economia? A questão é essa, qual o impacto? A repórter Vanessa Lima traz essa resposta pra gente agora. Então, Vanessa, o que dizem os especialistas sobre os reflexos dessa maratona de feriados no bolso do amazonense e nos setores produtivos? Conta pra gente, boa noite. Já peguem o calendário e vamos preparar nosso roteiro de viagens, porque 2026 promete, hein, Karime, Carlão e ouvintes? Isso porque ano que vem é o ano dos feriadões. Isso mesmo, aqui no Amazonas a gente pode ter até 13 datas que esticam nossos dias de folga. Olha só, contem comigo. Só o carnaval vai cair numa terça, dia 17 de fevereiro. Então você pode emendar desde sexta com tranquilidade. Em abril, a Sexta-feira Santa, que é dia 3, abre espaço para um descanso extra que termina só no domingo de Páscoa, quando todo mundo celebra em família. Mas nem tudo são flores. O varejo, a indústria e os prestadores de serviços sofrem com essas paralisações que quebram o ritmo produtivo, atrasam prazos e aumentam os custos operacionais. Por outro lado, quando esses feriados aparecem em sextas ou segundas-feiras, eles podem ser percebidos como fins de semana prolongados, que é o caso dos feriados de 2026, e aquecem os setores como hotelaria, passeios e alimentação fora de casa. A economista Denise Kassama reforça sobre a importância dos feriados para a nossa economia. É importante também para a economia, né? Mesmo que você fique em casa, você vai consumir mais alguma coisa, um doce, alguma coisa diferente, ou você vai para um banho, vai gerar trabalho e renda para quem tem mantenedores de banho, fazer um passeio, tudo é válido, isso é importante para a economia, né? E volto a ressaltar, momentos de lazer são importantes também. Já em junho, além de Corpus Christi, que é numa quinta-feira, dia 19, tem o festival mais animado do estado, o Festival Folclórico de Parintins, que vai cair do dia 26 a 28 de junho. E é bem provável que o governo libere o ponto facultativo no dia 26, dando aquele respiro antes de embarcar na magia dos bois caprichoso e garantido. É claro que nem todos os feriados viram feriadão. Por exemplo, a elevação do Amazonas, que é dia 5 de setembro, e o aniversário de Manaus, 24 de outubro, caem em sábados, sem aquela folguinha extra. Mas, no geral, 2026 está alinhado para quem quer viajar, descansar ou curtir um happy hour mais estendido. Legal. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações. Acaba que de uma forma ou outra o comércio, sim, né? Hotelaria, restaurante, sempre acaba ganhando. 6h20, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue aí, hein? Continue curtindo 18 horas e você pode participar, aliás, deve participar conosco aqui. É só acionar o nosso WhatsApp, que é o 994887592 e as nossas redes sociais, @18horasnews. Mix. Política. Vamos falar de política com Kennedson Paes, que segue com a gente ao vivo aqui no 18 horas. Então, Kennedson, o vereador Sargento Salazar denunciou nas redes sociais que as obras do novo hospital de hematologia do Amazonas estão prontas. Tá tudo ok, tudo prontinho. Só que o governador Wilson Lima estaria segurando a entrega, né, essa estreia, né, essa inauguração do hospital, para usar como trunfo nas eleições. Isso é cuidar da saúde
saúde ou segurar o paciente, enfim. O que é mais importante, a saúde da população ou os votos na urna nas próximas eleições? Exato. Conta pra gente a respeito dessa denúncia feita pelo sargento Salazar Kennedson. Então, Karime, essa denúncia, novamente, ela acabou viralizando nas redes sociais, porque muitas pessoas que passavam ali pela Avenida Constantino Neri conseguiu visualizar aquele grande monumento, né, que é o Hospital Hemoan, né, essa obra do novo Hemoan lá na zona centro-oeste de Manaus, e que virou alvo de denúncia política com grandes repercussões. O sargento Salazar, ele acusou o governo do estado do Amazonas que estava tentando ali atrasar a entrega dessa inauguração, exatamente para utilizar o novo Hospital do Hemoan, o novo Hemoan, como uma carta eleitoral para ganhar um pouquinho mais de credibilidade entre os eleitores de Manaus, que, segundo a última pesquisa, que a gente inclusive noticiou aqui no 18 horas, ele não estava muito bem na capital, não, estava um nível bem abaixo dos outros concorrentes ao Senado. Segundo o sargento Salazar, a estrutura está praticamente concluída, inclusive ele acabou divulgando vídeo para você que nos acompanha pelo YouTube, daqui a pouco vai poder ter também acesso a essas imagens. O sargento Salazar acabou mostrando, ele fez uma imagem aérea mostrando exatamente como é que está o prédio por lá, e o que ele mencionou é que mesmo com esse prédio já na fase concluída, a estrutura praticamente concluída, segue sem funcionamento enquanto a população segue carente de atendimento especializado na área de hematologia. Esse vídeo ele foi publicado pelo sargento Salazar sempre com aquele tom bem sarcástico, né, onde ele exibe o prédio, mostra ali sinais de abandono, mostra até uma caveira para dizer que tá tudo abandonado por lá, e essa crítica ela abre um debate muito grande em relação ao uso eleitoral de obras públicas e também a postura do governador do estado do Amazonas, que pode ali, isso não é uma afirmação, mas que pode sim estar sendo utilizado para poder acabar ganhando prestígio do seu eleitorado aqui na cidade de Manaus. E nesse discurso, o Salazar ele aponta que enquanto o governo ele ensaia essa cena de campanha, a realidade da saúde ela segue grave. Ele também anunciou ali que vai levar o caso para o Ministério Público Estadual e também denunciou a falta de transparência sobre o prazo de entrega dessa obra e a ausência de um posicionamento da Secretaria de Saúde, o que acaba reforçando exatamente essa polarização do debate, essa falta de transparência, porque se houve a procura da Secretaria de Educação, deveria haver pelo menos uma resposta para dizer o prazo final que isso deve acontecer. A gente já foi inclusive lá no Hospital Psiquiátrico no bairro Planalto, tinha lá a data especificamente no banner gigante lá no centro psiquiátrico. Data de inauguração, né? Só que a gente foi lá para a festa de inauguração e não tinha entregado. Até a obra ainda está em fase de andamento, ainda não tem nem previsão para terminar. Para variar, né? Porque só vou lembrar aqui que em 6 anos à frente do governo do estado do Amazonas, Wilson Lima não conseguiu inaugurar uma unidade, um hospital sequer. Pelo contrário, pelas denúncias que recebemos aqui, pelas inúmeras reportagens e entrevistas, só piorou o que nós tínhamos de referência no estado do Amazonas, não é, Carlão? Só derrubou, né? Só derrubou. Faltando ainda um certo tempo aí para a eleição, diria até muito tempo, né? Tem mais de um ano ainda pela frente. O deputado federal Silas Câmara já reuniu 18 prefeitos do interior para um almoço aqui em Manaus, numa clara estratégia de reforçar a base política. É apenas uma confraternização, né, tranquila, ou você já sente aí que pode ser um rodízio eleitoral antecipado já com aqueles... Então, Carlão, nada é à toa, nenhum almoço é de graça, inclusive esse que é o tema dessa conversa, né, porque houve essa grande reunião, mas... Não existe almoço grátis, Não existe almoço grátis, e foi uma reunião num restaurante famoso daqui da cidade de Manaus e já mostra que o Silas Câmara está muito longe de deixar as eleições só para 2026, porque para ele já é o momento de começar a fazer alianças, articular para poder ter um bom posicionamento quando chegar o ano eleitoral. Em um momento muito estratégico, ele reuniu com esses 18 prefeitos do interior do estado do Amazonas, nesse almoço, como já mencionei, Carlão, que não é grátis, uma demonstração clara que a sua base está sendo reforçada com muita antecedência. O encontro, embora tenha sido divulgado como um momento de diálogo e união, ele é lido por muitas pessoas ali dos bastidores como um passo decisivo na construção
construção do projeto de reeleição de Silas Câmara, apostando nas forças das lideranças municipais para poder também conseguir mais votos para ele. E ele mira ali no cenário onde o interior ele pode ser decisivo para poder manter a cadeira dele lá em Brasília. Entre os prefeitos estão ali dos municípios de Tefé, Maués, Iranduba, Careiro. Eles compareceram a esse almoço e muitos acompanhados dali da família, da esposa, num clima de muita proximidade, família e alinhamento político. O Silas, ele aproveita esse momento para poder superar ali algumas críticas, alguns desgastes anteriores, incluindo ali o envolvimento em polêmicas que sempre acabam circulando. Sim. Em relação ao nome dele, e ele tem muita aproximação também atualmente com o senador Omar Aziz, é o que tem chamado bastante atenção. Juntos eles formam ali uma dobradia que com certeza pode pesar nas reações do Sim. interior do estado, onde tem muito peso no interior. Então, com certeza, ele já está articulando muito. No cenário político cada vez mais competitivo, a aposta de Silas é muito clara, Karime e Carlão. Garantir o palanque no interior antes mesmo do jogo começar. Tá certo, porque a campanha tá na rua, né? Não tem bobo, não tem nenhum bobo aí nessa história. Vamos lá. Kennedy, vamos falar sobre a tensão na Câmara dos Deputados, porque o presidente Hugo Mota disse hoje que há um sentimento entre os parlamentares de que algumas penas do 8 de janeiro foram exageradas. Kennedy, esse posicionamento pode frear aí o projeto de anistia defendido pela oposição ou não, né? Não vai nem causar um arranhão. Então, Karime, o presidente, né, da Câmara Federal, ele tem tratado esse assunto com muita cautela sobre essa questão do debate da anistia. Ele reconhece que existe um sentimento entre parlamentares que, de algumas dessas penas aplicadas, elas foram muito pesadas. Sim. Em relação àquelas pessoas que foram condenadas ali por ataques do 8 de janeiro. Só que existe uma diferenciação entre aquelas que cometeram crimes graves e a outras que não cometeram crimes tão graves assim. Ao mesmo tempo, ele traça um limite, assim, quem planejou os crimes graves, como tentativa de assassinato, não vai ter o espaço para anistia na casa. Pelo menos foi o que ele deixou claro durante uma entrevista à CNN. Isso, na prática, isola ali os radicais e coloca também a posição num dilema. O que acontece agora para a oposição? Ou eles acabam recuando e aí negocia uma proposta um pouco mais enxuta, que é para especificar assim, olha, aquelas pessoas do 8 de janeiro que tiveram uma participação mínima de menor rigor, menor potencial ofensivo, elas conseguem anistia. Ou então elas vão continuar, os políticos, os deputados da oposição vão ter que incentivar talvez uma outra opinião, uma outra posição, eles seguiriam até o fim. Não, queremos anistia de todo mundo. Entendi. E aí eles correm o risco dessa decisão também nem ir para a pauta, né? Nem ir para a discussão, e a situação vai ficar difícil em relação a esse tema. Eu separei um trechinho da entrevista à CNN que ele fala sobre esse cenário atualmente lá na Câmara Federal. E todos sabem que, pelo meu perfil, eu sempre optei pelo diálogo como instrumento e ferramenta para resolver os imbróglios e os problemas do dia a dia. E foi isso que eu fiz mais uma vez. Retornei para Brasília ainda na terça-feira e comecei a conversar com todas as lideranças políticas representadas na casa, com os partidos de oposição, com os partidos da base aliada do governo, para que pudéssemos construir, dentro de um cenário complexo, a melhor saída possível. E essa saída ela foi construída, sim, ao longo desse dia. Depois de muito diálogo, os trabalhos foram retomados e eu posso dizer que essa guerra ela foi vencida sem precisar atirar. 18 horas. Guerra vencida sem precisar atirar. Olha, frase muito forte. Não sei. Frase muito forte. Depende da munição, não é? Vamos lá. Kennedy, uma pesquisa do Datafolha divulgada hoje mostrou que 3 em cada 4 brasileiros dizem apoiar ou Lula ou Bolsonaro, ou seja, a maioria já tem um lado definido. O Brasil continua polarizado praticamente. Quem sobra está em cima do muro, fugindo da confusão ou, de repente, esperando o terceiro round, eu não sei, ou então não apoia nenhum nem outro, né? Como acho que é o nosso caso aqui, pelo menos o meu. Então, o que essa pesquisa mostra? Então, olha, a gente tem um número muito grande, né? 76% dos brasileiros declararam que vão incentivar ali os petistas ou os bolsonaristas. Eles já deixaram isso claro. E esse é o maior índice desde o início da série histórica de dezembro de 2022. Esse levantamento mostra que 39% dos
estados enxergam mais próximos a Lula, enquanto 37 se alinham ali às pautas de Bolsonaro. Os neutros são apenas 18%, ou seja, esses 18% poderiam escolher o Zema, poderiam escolher o Tarcísio de Freitas, poderiam escolher uma terceira opção. E 5% dizem que não se encaixam em nenhum dos lados em relação a Lula ou Bolsonaro. Então é um número muito pequeno, né? Que mostra o quanto o nosso país está bem realmente dividido, né? Polarizado. Está bem polarizado. E é claro que isso daí pode mudar com o passar do tempo. A gente ainda tem o julgamento do Bolsonaro, né? E a cada dia que passa a situação fica pior. O Ministério Público também, como mencionei ainda agora para você, Karime, o Ministério Público entrou com uma ação o Ministério Público Eleitoral para poder verificar uma situação de campanha antecipada, porque na última motociata, lá no período de julho, Bolsonaro, ele estava fazendo parte daquele movimento e aí estava divulgando o número 222. E aí, para o Ministério Público Eleitoral, isso caracterizou campanha antecipada. Então, todo dia tem uma bronca pro Bolsonaro. Todo dia tem uma história nova, né? Claro que se ele sair de jogo, né? Se ele sair do jogo, se ele for uma peça jogada fora do baralho, outra pessoa pode acabar ganhando com isso. Talvez Lula, talvez uma terceira opção. Tarcísio, tudo muda, né? Alguém que ele aponte. O fato é que o país segue ou extrema esquerda ou extrema direita. Sobre isso, Karime, queria só finalizar dando um parênteses aqui. O Alexandre de Moraes liberou a visita do próprio Tarcísio de Freitas, né? Do Zuc, que são ali da base aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, com certeza, essa visita já foi para ter pelo menos algum tipo de alinhamento e poder definir o que vai ser pro futuro. Até porque o Centrão tá esperando essa decisão do Bolsonaro para poder já saber poder pra onde lançar, que ele vai, né? Exatamente, para quem ele vai apoiar, porque o Centrão também tá bem em cima do muro. Ele não sabe se apoia o ex-presidente ou o atual presidente. Verdade. Kennethson Paz, obrigada pelas informações. Agora 6h33, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, ambientalistas denunciam o decreto do governador Wilson Lima que favorece a grilagem. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora dando mais um giro no trânsito em Manaus, vamos saber como é que andam as principais vias nesta Vamos falar com o repórter André Meirelles. Ele me adiantou aqui, gente, tem gasolina mais barata, André, isso é bom, hein? a R$6,79. Onde você achou? Conta pra gente. Boa noite, André. Trânsito. Boa noite a você, Karime, Carlão, boa noite a todos. Isso mesmo, gasolina mais baratinha um pouquinho, né? R$6,79. Nos postos Atem da Avenida Djalma Batista foi o que a gente conseguiu observar nesse momento. Inclusive, aproveitando e falando em Avenida Djalma Batista, volta pra casa aí, Karime, Carlão, né? Sentido centro-bairro, tá complicado por aqui, muitos veículos pela via. E outra informação também é da Avenida Maripiranga, no sentido centro-bairro, próximo ali à bola do Eldorado, tem um caminhão lá em pane mecânica. Inclusive, agora há pouco, um agente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana esteve ali pelo local, né? E aí já está lá orientando os motoristas e está deixando o trânsito também bastante complicado ali pelo local, Karime, Carlão. E olha só, falando nisso também, a gente lembra que Manaus aí, né, já recebeu hoje 20 novos ônibus, esses do transporte público, claro, né? Esses ônibus, eles são aí com ar-condicionado, né? De alta performance, elevadores para pessoas com deficiências, PCDs, tem câmeras de seguranças e também com motores Euro 6 que reduzem até 77% a emissão de poluentes. Essas entregas, elas aconteceram na manhã de hoje, né? Desta sexta-feira. Os ônibus, inclusive, já começaram a circular por Manaus para melhorar aí o sistema do transporte público, como explica agora pra gente o prefeito Davi Almeida. Ônibus novos e modernos, né, para o sistema de transporte coletivo, visando melhorar esse sistema que é o serviço do transporte coletivo. Nos últimos 4 anos, a prefeitura, através do subsídio, investiu para melhorar o sistema, um dos maiores investimentos da história. Com isso, a gente fez a renovação de quase da metade da frota. Agora, a nossa meta é, nos próximos 4 anos, colocarmos entre 100 e 120 novos ônibus por ano, e assim a gente vai chegar a aproximadamente 90% da frota renovada em 8 anos de gestão. 18 horas.
fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Agora também a gente tem a fala do diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Arnoldo Flores, que ele explica que os novos ônibus estão sendo operados pelas empresas Elcatur e Expresso Coroado. É o trabalho que o prefeito Davi Almeida vem fazendo para renovar a frota, para colocar ônibus novos em condições de circulação, com ar-condicionado, com toda a segurança para os PCDs. Hoje estamos entregando 10 ônibus da empresa Integração e 10 ônibus da empresa Expresso Coroado. São 20 ônibus que estão entrando na frota e que vão servir a população da Zona Norte e da Zona Leste especialmente. 18 horas. Tá aí, a gente conferiu a fala do diretor-presidente do IMMU, Arnoldo Flores. Olha, os novos ônibus também contribuem para reduzir custos operacionais, diminuir o número de quebras e também aumentar a pontualidade das linhas, especialmente nos horários de picos, como esse que acontece também, Karime Carlão. Antes de entregar aqui, trânsito também complicado pela Avenida Brasil, né? Desde o começo, ali no sentido centro-bairro, até as proximidades da Prefeitura de Manaus. Trânsito complicado por lá, em vários pontos, inclusive aqui da capital amazonense, trânsito carregado nesta sexta-feira. Volto com vocês. Muito obrigada, muita paciência nessa hora do rush, né? Muito obrigada. Não é fácil, Sextou é assim mesmo. André Meirelles, daqui a pouco a gente volta a falar contigo. Valeu, André, 6h37. 18 horas. E agora conferindo tempo e temperatura. E hoje é sexta-feira, então final de semana, hein? Tempo e temperatura, previsão do tempo, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime Carlão, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Sexta-feira de clima nublado com aquele jeitinho abafado típico da nossa região. Agora à noite o céu segue com muitas nuvens, ventos e temperaturas suaves de 25 graus e temos 34% de chance de chuva leve. Então, se for sair, dê preferência para lugares cobertos. E agora, a previsão do tempo para o fim de semana, 9 e 10 de agosto, sábado e domingo, segundo o Clima Tempo. O sábado amanhece com algumas nuvens e no decorrer do dia a temperatura chega aos 32 graus. Apesar do calor, as nuvens ficam mais densas e com elas vem a famosa chuva passageira. Essas pancadas de chuva devem durar até o final da tarde e comecinho da noite. Agora, depois que a noite chega, o clima vai ficando mais estável, mas a gente ainda tem uma alta probabilidade de sereno para a noite desse sábado. O resumo do termômetro: a temperatura varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 67 a 99%. E o domingo começa como o sábado. Sol tímido entre um céu nublado e antes do meio-dia a temperatura já chega aos 30 graus. À tarde, o sol dá espaço a nuvens mais carregadas e sim, vem chuva por aí, hein? Já à noite, o clima segue instável, com pancadas de chuvas passageiras mais insistentes e a temperatura cai para os 25 graus. A umidade permanece alta para encerrar o nosso fim de semana. O resumo do termômetro de domingo: a temperatura varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. Bom final de semana a todos e eu volto segunda-feira pra gente continuar acompanhando o clima juntinhos aqui no 18 horas. Valeu, Legal, Vanessa Lima, obrigada. Valeu, Vanessa, 6h39, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o presidente Lula sancionou com vetos hoje o projeto de lei aprovado no Congresso que fragiliza regras para o licenciamento ambiental. Exatamente, Carlão. Dos quase 400 dispositivos da lei que recebeu o aval do Legislativo, o presidente vetou 63, evitando a implementação da licença automática, reforçando a proteção de áreas sensíveis e garantindo a existência de estudos ambientais para projetos prioritários. Olha, entre outros pontos, o presidente Lula retirou dispositivos que fragilizavam proteção da Mata Atlântica e direitos de indígenas. O Greenpeace Brasil e o SOS Mata Atlântica dizem que vetos são considerados uma vitória da sociedade. Exato, Carlão. Entre os pontos alterados que a gente falou, ainda que parcialmente está essa licença automática. Sim. Ela permitia a liberação de obras a partir da declaração do empreendedor e também licença especial que permite a aceleração de obras classificadas como prioritárias pelo governo. Olha, na contramão, aqui na Terrinha, um decreto polêmico do governador do Amazonas, o Wilson Lima, está acendendo o alerta de ambientalistas e também pesquisadores. Com isso porque o decreto do governador Wilson Lima simplesmente favorece a grilagem. Segundo ambientalistas, a medida pode abrir caminho para legalizar desmatamentos ilegais
ambientais e ainda por cima pressionar áreas indígenas e de preservação. A repórter Odiné Araújo está com esse assunto, traz mais detalhes pra gente. Boa noite, Odiné. Então, mas que decreto que é esse, Odiné? Explica pra gente. O decreto do governador Wilson Lima, assinado na quarta-feira dessa semana, está dando o que falar. Pesquisadores dizem que a medida pode favorecer a grilagem, aquela ocupação e venda ilegal de terras públicas. O decreto também pode até legalizar desmatamentos que já aconteceram, inclusive, perto de terras indígenas e áreas de conservação. O governo nega qualquer flexibilização da lei ambiental e diz que a regra vale só para imóveis que já foram desmatados antes da regularização e que a meta é recuperar parte da vegetação. Mas especialistas alertam, na prática, isso pode ser uma espécie de anistia para crimes ambientais antigos. Eles lembram também que em cidades como Altazes, Humaitá e Tapauá, a pecuária ilegal cresceu muito nos últimos anos. E tem mais, com o decreto basta estar inscrito no Cadastro Ambiental Rural, sem necessidade de validar os dados, o que, segundo os cientistas, abre brecha para fraude. Para os ambientalistas, essa mudança também pode aumentar a pressão sobre áreas sensíveis e consolidar o desmatamento ilegal. Já o governo garante a intenção é só regularizar e incentivar quem quer trabalhar dentro da lei. Volto com vocês. Legal, Odiné Araújo, 6h42, você no melhor mix do Brasil. Mix. Entrevista do dia. E vamos falar hoje sobre a Olimpíada Nacional de Medicina, que vai ser sediada aqui na FAMetro, essa que já é uma das maiores competições acadêmicas da área do país. E sobre o assunto vamos conversar com a Aimee Braga, estudante de medicina da UEA e diretora de marketing, da Olimpíada Nacional de Medicina aqui de Manaus. Boa noite, seja bem-vinda ao 18 horas, tudo bom? Boa noite, obrigada pelo convite. Boa. A gente que agradece a sua presença. Então, essa é a terceira vez consecutiva que essa Olimpíada é sediada aqui em Manaus. Ou seja, nós estamos fazendo o nosso trabalho direitinho, não é isso? Estamos. Graças a Deus, os estudantes de medicina do estado estão sendo destaque desde da primeira, segunda e terceira Olimpíada agora, e eu acredito que esse ano, novamente, os estudantes têm seu destaque a nível nacional. Que bacana. E qual vai ser a programação? Tem alguma novidade esse ano da Olimpíada Nacional de Medicina? É voltada? Como é que é essa situação toda dessa Olimpíada? Bom, então, a OMED é a Olimpíada Nacional de Medicina, uma das maiores competições da área no país, e ela é voltada justamente para os estudantes de medicina de todo o Brasil. Então, ela tem o objetivo principal ali de estimular o raciocínio clínico, também ajudar na integração acadêmica e também ajudar na contribuição de uma formação médica de excelência. E aqui em Manaus, como a senhora falou, a FAMetro, ela é o polo oficial da Olimpíada pela terceira vez consecutiva, Então ela oferece estrutura, suporte para a gente fazer a aplicação dessas provas aqui. E os estudantes, eles podem se matricular desde o primeiro período até o 12º período, fazer sua inscrição, ou seja, desde o ciclo básico até o seu ciclo clínico, e concorrer a prêmios que são imperdíveis, prêmios locais e prêmios nacionais também. Legal. Agora, vai ter competição, é isso? Como é que vai acontecer essa competição? Vai ter competição. A competição, ela acontece em duas fases. A primeira fase é uma fase de duplas ou trios, que você pode juntar seus amigos e fazer a prova, e a segunda já é uma forma mais individual. E aí os estudantes participantes, eles podem concorrer a prêmios desde certificado de participação, premiação em dinheiro, troféus, e o principal deles, que é a imersão no Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo, com tudo feito por eles lá, e a gente só indo fazer todo esse conhecimento do campo. Essa situação acontece no Brasil inteiro? Isso é um encontro nacional, praxe nacional, então tem vários lugares, não é isso? Isso, no Brasil inteiro. E os prêmios é o quê? Dinheiro é uma quantidade razoável? Tem alguma coisa material também, fora objetos, alguma coisa assim, não? Tem prêmios de várias formas. Tem troféus, tem certificado de participação, prêmios em dinheiro também, desde R$ 1.700, por exemplo.
E claro, o prêmio principal, que é a imersão no hospital. No Albert Einstein, em São Paulo. Essa é a cereja do bolo. Eu gostaria de perguntar como é que acontece. Como é que vai acontecer? Vão ter essas disputas e como é que o estudante consegue e o que acontece? Ele vai lá para uma imersão de quanto tempo? É uma semana, um dia? Explica pra gente como é que acontece. Com certeza. A imersão, ela acontece para a melhor equipe que se destacar na Olimpíada a nível nacional e também os melhores estudantes do ciclo básico e ciclo clínico. Todas essas informações é uma forma bem complexa, mas todas essas informações elas podem ser conferidas no próprio edital do evento ou no próprio Instagram da UMED, que é olimpíada.omed. No Instagram. E aí essa imersão no Albert Einstein dura quanto tempo? Dura em média, eu acredito que uma semana, mais ou menos. Maravilha, e já tudo, um bom tempo para o estudante, né, Carlão? Maravilha. Então vamos lá, como é que faz para participar? Quem pode participar? Onde se inscrever? Perfeito. Como é que você faz para participar? Você pode entrar no site, que é omed.online, e lá vai ter todas as informações, manual do candidato, o edital, os prêmios que você vai estar concorrendo de uma forma mais detalhada. E os estudantes podem participar do primeiro período até o 12º período. Sim, já desde o primeiro, então. Desde o primeiro. Tranquilo. Muitíssimo obrigada pela sua presença, falando com a gente aqui no 18 Horas. Sucesso! Conversamos com a Aimee Braga, estudante de Medicina da Universidade do Estado do Amazonas e diretora de marketing da Olimpíada Nacional de Medicina, que acontece aqui em Manaus e tem como sede a FAMetro. 6h47, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, enquanto o mundo se prepara para a COP30, a juventude amazonense mostra que também quer fazer parte dessa construção por um futuro mais sustentável. A 6ª Conferência Infanto-Juvenil do Meio Ambiente mobilizou escolas de todo o estado em busca de jovens lideranças para representar o Amazonas na etapa nacional do evento, Karine. E a ação, Carlão, foi realizada pela Secretaria de Educação em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Ciência e Tecnologia. A repórter Vanessa Lima traz pra gente mais detalhes. Então, já que foi essa movimentação e o que mais chamou a atenção, Vanessa? O evento aconteceu na Fazenda Santa Rosa, no quilômetro 5 de Iranduba, pertinho de Manaus, e reuniu estudantes de 6 municípios. O que mais chamou a atenção foi a exposição de 95 projetos de práticas sustentáveis trazidos por escolas estaduais e municipais. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. E olhem só, essas iniciativas que iam desde hortas e espaços de bem-estar emocional a sistemas de captação de água da chuva e oficinas de reciclagem transformaram o local num verdadeiro laboratório de ideias para a preservação da Amazônia. Logo na chegada, o clima era de entusiasmo. Professores, alunos e organizadores se dividiram entre palestras inspiradoras e oficinas práticas para entender como nossas atitudes diárias impactam a floresta. A secretária da SEDUC, Arlete Mendonça, destacou a importância da educação ambiental para o estado do Amazonas. Essa pauta é muito cara para nós, porque trata do meio ambiente. Nós estamos no estado do Amazonas, onde é um estado que representa a maior federação do Brasil, é o maior estado, também floresta, e nós sabemos o quanto que nós queremos que todo esse trabalho, toda essa preservação, ela continue. Durante 2 dias, o tema Vamos Transformar o Brasil com Educação e Justiça Climática guiou cada conversa preparando o terreno para a COP30, que será em Belém. No fim desse período, serão escolhidos 17 delegados com idades entre 11 e 14 anos, alunos do 6º ao 9º ano, para levar a voz do Amazonas à Conferência Nacional em Brasília, em outubro desse ano. Além disso, o engajamento dos estudantes nas palestras e oficinas práticas levou o evento para uma mini COP sobre justiça climática, destacando o protagonismo juvenil da defesa do meio ambiente. A estudante Verônica Soraya, de Itacoatiara, apresentou o projeto Sexta Sociocultural, criando um espaço na escola para promover o bem-estar emocional, cultura e conexão com a natureza. Ela contou como está honrada em poder compartilhar essa experiência. É uma experiência muito boa para nós estudantes termos essa consciência socioambiental e levar para o nosso município e nossa escola. Ter essa conexão com a natureza e saber preservar, reciclar e cuidar dela para que ela também possa retribuir. No
no fim das contas, a sensação que fica é de pura empolgação. Jovens protagonistas da sustentabilidade trocando visões sobre a Amazônia e sonhando alto para transformar o Brasil. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 18 horas. Olha só, o Amazonas registrou uma vitória histórica contra as queimadas florestais no mês de junho, Karine. Exato. Segundo o IBAMA, em julho, a quantidade de foco de calor despencou mais de 93% no estado, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Diné Araújo tem mais detalhes e traz mais informações pra gente. Então, pelo menos uma boa notícia, em meio de tudo que a gente passou aí durante essa semana, não é, Odineia? Exatamente. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, em julho foram 278 registros de focos de calor contra mais de 4.000 casos no ano passado. De acordo com o superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo, essa conquista é resultado de uma operação pesada com punição severa para quem coloca fogo na floresta, mais brigadistas em campo e mais estrutura para o trabalho, incluindo helicópteros e monitoramento por satélite. O resultado é fruto do trabalho, da presença direta do IBAMA através do Previfogo e dos órgãos parceiros. O IBAMA atuou com 2.600 brigadistas no total. No Amazonas, o número de brigadas aumentou de 3 para 8 e o número de brigadistas de 60 para 198 entre 2022 e 2025. Agora nós temos 7 helicópteros de combate a incêndios e o Ministério do Meio Ambiente enviou um aporte de 700 milhões de reais para todos os estados da Amazônia, dos quais 45 milhões foram para o Amazonas, além das nossas atividades de fiscalização, embargos, combate ao desmatamento legal, destruição de infraestrutura utilizada na grilagem e no desmatamento. Com a queda brusca nas queimadas, o Amazonas saiu da lista dos estados que mais queimaram na Amazônia, pelo menos no mês de julho. O Amazonas está reagindo contra os incêndios florestais. Em julho de 2025, o estado reduziu em 93% os focos de queimadas em comparação com o mesmo período do mesmo mês de 2024. Foram apenas 278 focos contra 4.241 no ano anterior. O estado saiu do ranking dos que mais queimam na Amazônia, um feito histórico. No Brasil inteiro, o mês de julho foi positivo para o combate ao fogo. Foram 61% menos áreas queimadas e mais de 56% de queda nos focos de calor. E a Amazônia foi a campeã dessa redução. Mas o alerta continua, até porque estamos no verão amazônico, que vai até novembro, com seca e muito calor. E essa época é considerada, portanto, crítica para os incêndios. Por isso, a ordem é seguir firme, protegendo municípios como Apuí, Lábrea e Humaitá, além de Boca do Acre, que já sofreram muito em anos anteriores. Okay. Volto com vocês. Beleza, Odiné Araújo, 6h53. 18 horas. Economia. Olha os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,27%, cotado em R$ 5,43. O euro fechou em alta de 0,14% aos R$ 6,36. O Bitcoin fechou em queda de 0,65% aos R$ 633.677. E o Bovespa fechou em queda de 0,43% aos 135.938 pontos. E a produção industrial do Amazonas cresceu 1,5% no mês de junho em comparação com maio. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE, um bom resultado, já que na média global a indústria nacional avançou 0,1% em junho em comparação com o mês de maio. Mix. Olha só, atenção, hein? Essa é para quem está com dívida no IPVA. O governo do estado lançou essa semana o programa Regulariza Amazonas. O programa, Carlão, inclui descontos sobre multas, isenções de juros e parcelamentos de até 12%, 12 vezes o valor, viu? A gente parcela tipo Carnê Casas Bahia, né, Carlão? Bom, vamos lá. repórter Vanessa Lima traz pra gente mais detalhes de como podemos participar.
Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. Vocês sabem aquela sensação ruim de ter um peso nas costas por causa de dívidas? Pois é, a Procuradoria-Geral do Estado acaba de lançar um programa chamado Regulariza Amazonas. Ele é um programa para dar um alívio nessa situação. A ideia é a seguinte: você acessa toda a negociação de forma digital pelo site regularizaam.pge.am.gov.br e encontra condições que variam de descontos generosos nas multas a isenção total de juros, com parcelamento em até 12 vezes. E o mais interessante, o valor original da sua dívida só será atualizado pela inflação, usando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, como referência, sem aquelas cobranças extras que fazem o débito ir para as alturas. Esse programa vale para débitos inscritos em dívida ativa com vencimento até 2023 e fica aberto por 2 meses, que é o tempo suficiente para você se organizar e imprimir a certidão negativa de débitos. O governador do Amazonas, Wilson Lima, comenta sobre o objetivo do Regulariza Amazonas. O nosso objetivo é permitir o cidadão e também os pequenos e médios empreendedores que regularizem sua situação junto ao governo do estado. Esse é um programa voltado para aqueles que estão inscritos na dívida ativa do estado. Hoje nós estamos lançando aqui o nosso programa Regulariza Amazonas, voltado para a questão do IPVA. Isso daí vai atingir aproximadamente 221 mil contribuintes. O foco são os pequenos e médios empreendedores, que poderão regularizar a situação sem precisar sair de casa. E se a sua dívida for maior que 3 milhões, ainda tem a opção de negociação presencial na sede da Procuradoria-Geral do Estado, com condições ajustáveis conforme a sua capacidade de pagamento e garantias oferecidas. Ao todo, são 221 mil contribuintes com chance de participar e, quem sabe, ajudar o Amazonas a recuperar até 50 milhões em créditos públicos. Esse é o tipo de oportunidade que dá um fôlego para quem quer continuar crescendo, conquistando empréstimos e tocando o seu negócio adiante. Não deixe para a última hora. Corre lá e veja como dar um basta nessa pendência. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 6h57. 18 horas. Esporte. Legal, olha só, Karime Leão, a bola já está rolando pro Amazonas Futebol Clube e dessa vez é no gramado da Arena Fonte Luminosa em Araraquara, que a Onça Pintada tenta caçar aí a primeira vitória fora de casa na Série B. O jogo começou agora às 6h30. O Amazonas Futebol Clube e Ferroviária se enfrentam pela segunda vez na história e no primeiro turno ficou no 0-0. Será que hoje tem gol ou mais um empate sem graça, Karine? Vamos aguardar para ver o resultado, né? E falando aí em bola no pé, o Amazonas está de volta à seleção de base. O jovem Aldo Ventilari, só com 15 anos, foi convocado para a seleção sub-15 e vai treinar na Granja com o marido. Faz ideia, Carlão, que emoção que deve ser para esse jovem. Esperamos, é claro, que ele traga muito mais que um toque de bola, quem sabe um futuro craque made in Amazonas. Boa. Agora falando de transparência, transferência internacional, o PSG foi ao mercado e pagou 62 milhões de euros pelo zagueiro ucraniano Ilya Zabarnini. Ex-Bournemouth, daí eu não conheço. É bonito, ex-Bournemouth. 5 anos de contrato, currículo de seleção nacional e uma responsabilidade do tamanho do Parque dos Príncipes. Bom, enquanto isso, gente, eu tenho a parcial aqui. O Amazonas está perdendo por 1-0, olha aí, bola rolando e agora está no intervalo, inclusive. Vamos lá, enquanto isso aqui no Brasil, o Vasco entrou em campo com um rolo compressor no primeiro tempo, meteu 3-1 no CSA, exatamente, e em casa, tá? Em São Januário. E carimbou a vaga nas quartas da Copa do Brasil. Cruzeiro, lá em Maceió, derrotou o CRB por 2-0, com direito a pênalti defendido por Cássio aos 40 segundos, né? Aos 40 do segundo tempo, sabe? Aquele derradeiro? Então, isso é que eu chamo de segurar o placar aí no apagar das luzes, bem o estilo do Flamengo, né, Carlão? Boa, Karine. Carlão, boa. Vamos falar de gasolina mais barata? Bora. Vamos falar com o repórter André Meirelles? Bora. Alô, André Meirelles. André, boa noite, André. Parece que tem outros postos também, como o Shell, que já está com a gasolina mais barata, uma diminuição aí de 2,89%.
Posto Shell, exatamente, Karime, Carlão. Ouvintes, boa noite mais uma vez. R$ 6,79. Vamos falar aqui, você que vai sair hoje, amanhã aqui da capital amazonense, pela ponte Rio Negro. Por aqui tem um posto Shell nesse sentido, deixando Manaus para acessar a ponte. Tem um posto Shell que a gasolina tá R$ 6,79. É interessante, né, Karime, Carlão? Olha só mais uma informação. Neste sábado, né, das 8 da noite até as 11 da noite, 8, 9, 10, 11, mais 3, 4 horinhas aí, o cruzamento da Avenida Altasmirim com a rua Itajubá, no São José, vai ficar interditado temporariamente. É por causa das obras aí do gasoduto Norte-Leste, que vai passar pelas avenidas Altasmirim, Margarita, José Henrique Bentes e Nossa Senhora da Conceição, um total de 22,5 quilômetros. O local vai estar todo sinalizado, claro, para garantir a segurança de motoristas e pedestres, e o IMU vai estar ali para orientar quem passar pelo local. Lembrando aí, das 8 da noite até as 11 da noite de amanhã, cruzamento da Altasmirim com a rua Itajubá, no bairro São José, vai ficar interditado temporariamente. Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Bom fim de semana. Fim de semana. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, o desenvolvimento sustentável piorou ou estagnou na maioria das cidades brasileiras, mas a situação é ainda mais grave aqui na Amazônia. Foi o que apontou o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, que mede a evolução da qualidade de vida em aspectos sociais e ambientais. O índice ficou estagnado ou teve um recuo de 60% nas localidades avaliadas em 10 anos. A Amazônia Legal tem 75 das 100 piores cidades. Várias delas estão em zonas onde a pobreza convive com o desmatamento ilegal e o garimpo e também o crime organizado. Cerca de 70% dos 30 milhões de amazônidas do Brasil, porém, vivem em cidades. O índice aponta para a piora de uma situação que já era ruim. É um apelo às autoridades, lideranças políticas, empresariais e intelectuais. Um grito de socorro por medidas profundas e urgentes pela solução dos grandes problemas da Amazônia, que atinge também as áreas urbanas da região. 18 horas. 7-2, Karime. Bom fim de semana, um beijo, até segunda. Até segunda. Você ouviu 18 horas.